O ministro Fernando Haddad falou publicamente sobre o pacote fiscal pela primeira vez desde o anúncio oficial. Em evento da Federação Brasileira dos Bancos, ele foi questionado sobre o rumo da política econômica e o esforço para atingir meta fiscal. Então, a gente está falando o quê? Um evento falando ali para banqueiros. O Danilo Moliterno, nosso repórter, está na Febraban, tem todos os detalhes. Danilo, muito importante essa participação de Fernando Haddad, porque hoje foi o dia, Danilo, em que ele teve que encarar frente a frente parte daqueles que ajudaram aí na repercussão desse pacote, embora a Febraban até tenha soltado uma nota falando que é importante o pacote de corte de gastos, mas avaliando que não era suficiente. Então, resume para a gente como foi a manifestação de Fernando Haddad nessa plateia mais do que qualificada. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, a todos que acompanham o CNN 360. Exatamente, Débora, acabou agora há pouco o evento aqui promovido pela Febraban, esse que é um evento tradicional, promovido todo ano, esse almoço que reúne, é claro, banqueiros, mas também CEOs e autoridades públicas. Estiveram aqui presente, como você mencionou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas também a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, além do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, futuro presidente da Autoridade Monetária. E você mencionava o fato desse evento ter acontecido logo após a Febraban repercutir de maneira positiva na noite de ontem o anúncio do pacote de corte de gastos pelo ministro Fernando Haddad, porque isso foi visto na manhã de hoje. Houve uma percepção por alguns que participariam desta reunião de que foi uma oportunidade para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após essa repercussão que pegou mal no mercado, estar numa casa que repercutiu positivamente as suas medidas apresentadas e poder, de certa forma, tentar acomodar essas expectativas que a gente sabe não estão nada boas nesse momento. A gente vê o dólar encostando aí na casa dos R$6 também, a Bolsa Brasileira derretendo. E o tópico mais relevante da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi de fato tentar acomodar essas expectativas. O maior destaque talvez tenha sido o momento em que ele disse que não estão descartadas novas medidas. Inclusive, trago aqui uma pequena aspa do que o ministro disse. Ele disse: "Não vamos fazer tudo o que precisa em uma bala de prata. Esse não é um grande finale do que precisa ser feito. Daqui 3 meses eu posso voltar às planilhas, discutir a evolução da Previdência, do BPC, pode ser até que eu mande leis para o Congresso", foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também reforçou que o ajuste fiscal por parte do Ministério da Fazenda acontece por convicção e não por concessão à pressão do mercado financeiro. Ele, inclusive, enumerou ali que não tem que convencer ninguém, não tem que convencer a Simone Tebet, nem a Esther Dweck a fazer esse anúncio, nem nenhum dos outros que fazem parte da equipe econômica. Inclusive, nesse momento, houve um momento descontraído aqui, que alguns acabaram rindo durante o evento, que, enquanto ele enumerava os quadros da equipe econômica, o João Borges, que é o chefe da comunicação do Febraban, ele perguntou ao ministro: e o presidente Lula? O presidente Lula concorda? Precisa ser convencido? E Haddad disse que, às vezes, é claro, ressaltando que o presidente Lula tem preocupações sociais que, por vezes, nessas conversas são ali, é claro, ponderadas junto às preocupações fiscais do governo. Mas falando em Fernando Haddad, quem está com a gente aqui também é o nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa, que vai falar um pouquinho com a gente também sobre essa tentativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acomodar essas expectativas, né, Naka? Danilo, olha, Débora e todo mundo que está com a gente no 360, a percepção que eu tive desta fala do ministro Fernando Haddad foi um pouco um tom de desabafo. Por quê? Logo no início da fala dele, ele pede desculpas ao moderador lá, João Borges, dizendo: eu estou falando mais porque eu preciso falar. Eu estou vendo, lendo muitas coisas e preciso falar. Então o ministro da Fazenda começou ali a citar vários pontos, dizendo que, olha, apresentamos o pacote fiscal, entregamos medidas que eram discutidas e pedidas pelo mundo da economia há muito tempo. É verdade que, junto com a reforma tributária da renda, coisa que ele, ministro Fernando Haddad, não queria que caminhasse junto, mas acabou indo junto por uma decisão política. Ele disse isso, ele deu a entender isso, e a ministra Simone Tebet disse abertamente que foi uma decisão política. E ele continua dizendo que a caixa de ferramentas do governo é infinita.
Portanto, ele deixou muito claro aqui aos banqueiros que, olha, pode não ser suficiente o que eu anunciei, mas o governo pode tomar novas medidas. Isso acabou aplacando um pouco ali eventuais dúvidas dos banqueiros. O discurso de Fernando Haddad, essa fala do Fernando Haddad, ele participou de um painel, foi assim, eu diria, moderadamente aplaudida a participação do ministro Fernando Haddad. Logo em seguida veio o Gabriel Galípolo, que também foi aplaudido ali, talvez com um pouquinho mais de entusiasmo, e na fala de Galípolo, ele quase solta ali que, tá vendo como o mercado está começando a entender? A frase dele a interpretação ainda está acontecendo. E aí ele começa a citar, porque quando eu vou abrir aspas para o Galípolo, quando eu cheguei aqui, o dólar estava a tanto. Ele citou ali o dólar, e aí depois o que foi acontecendo é que as pessoas foram entendendo um pouco mais, o ministro Fernando Haddad falou, e neste momento o dólar já estava abaixo de R$6, naquele momento em que o Gabriel Galípolo falava. E, Débora, ele quase cita esta correlação entre Fernando Haddad falar e explicar com o dólar abaixo de 6. Quase sai da boca dele. Mas ele não falou, até porque Lira e Pacheco, em Brasília, falaram sobre a tramitação tanto da reforma da renda como do pacote fiscal e disseram que eles têm compromisso com a responsabilidade fiscal, com as contas públicas, e que o efeito do imposto de renda será neutro e eles, Pacheco, Lira, não tem pressa para mudar no imposto de renda. Enfim, eu acho que o clima aqui foi um pouco de tentar apaziguar os ânimos, Haddad esclarecer as coisas com os banqueiros, e aí eu acho que vale uma lembrança, né, Danilo? Uma coisa são os traders, aqueles que estão operando ali no dia a dia no mercado financeiro. Outra coisa, e é bem diferente, são os banqueiros. Eles podem até pensar a mesma coisa, mas normalmente falam coisas bem distintas.